Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começamos? Começamos. Começamos. Pessoal, bom dia. Desculpe o atraso. Tivemos aqui um probleminha técnico, né? A internet tem dessas coisas. Mas, em tempo, né? Gostaria de agradecer a participação de vocês que estão chegando aqui para a nossa primeira oficina do Cuidar Brincante de contação de histórias, da gestação ao tempo do brincar. Hoje nós temos aqui com a gente a Fernanda Munhão. Ela vai trazer para a gente uma proposta de utilização das histórias, né, com o objetivo de potencializar as múltiplas aprendizagens das crianças. A gente sabe que é por meio dessa intervenção lúdica, né, pela brincadeira, pelos jogos, né, pela simbolização mediada por objetos, por livros, por sons, que as crianças vão ampliar suas experiências afetivas, psicomotoras, as suas relações sociais. E isso acontece desde a gestação até o tempo do brincar. Então, a Fernanda vai falar um pouquinho, né, sobre isso e trazer para a gente um pouquinho da experiência e da prática dela, como é que essas propostas podem ser delineadas em diferentes contextos, né? Escolares, em casa, em outros ambientes onde as crianças estão, né? Então, o tempo do brincar é todo o tempo da infância, né? E o lugar de brincar é todo lugar, né? Então, a gente pode direcionar diferentes estratégias de interação para que a gente possa oportunizar esse enriquecimento de estímulos no cotidiano da criança. E aqui, trazendo para o contexto de pandemia também, eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, como é que a gente pode ampliar, né, esses cuidados através do brincar. Então, eu espero que esse momento aqui seja um momento de grande aprendizado para todos nós, né? Ficamos muito felizes de dar prosseguimento a mais um momento do nosso projeto de extensão universitária, e eu gostaria de passar a palavra para o professor Igor também, para dar umas boas-vindas e uma palavrinha com vocês. Obrigada. Obrigado, professora Flávia, professora Fernanda, bem-vinda. Helena, bom dia a toda a equipe aqui que está interagindo, né? Por trás dos bastidores, também a equipe técnica. Elisa, obrigado. É uma temática muito fascinante, né? A gente conversava aqui antes de iniciar a live, né? Eu sou professor de educação física e como essa temática nos atinge diretamente, nos encanta. E eu acho interessante porque a contação de história se comunica com várias áreas do conhecimento, pode ser explorado de maneiras diversas, né? E especialmente assim a educação física, ela se apropria dessa contação de história, os professores se qualificam nesse sentido, buscam essa preciosa informação para agregar nas suas aulas, né? Enriquecer ali o cenário de estimulação com as crianças por meio de brincadeiras, musicalidade e a contação de história. Então, é uma forma de trazer a criança ali para uma dinâmica de uma maneira mais, né, assim, atraente. E é um mundo imaginário que é criado, né? E eu acho que essa mágica que a Fernanda vai falar com muita propriedade para a gente, ela é indissociável, né? Porque a gente não gosta muito de falar assim, agora é hora de ler, agora é hora de brincar, agora é hora de... Não, e as coisas se misturam de uma forma muito fluida, né? E a contação de história ela envolve aprendizado, envolve desenvolvimento cognitivo, dá oportunidade para você criar, né, dinâmicas junto com aquilo. Então, assim, é fascinante, né? E a educação física abraça muito essa parte, Fernanda. A gente agradece muito por você aceitar esse convite, porque realmente a gente não gosta dessa divisão, né? Ser humano compartimentado, né? Como a professora Flávia falou, não, agora é hora de brincar, não, agora é hora de... A gente pode aprender brincando, né? Brincar aprendendo. E é isso, estou muito animado assim, para essa interação aí com você. Obrigado mais uma vez, tá? Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Eu agradeço muito o convite, estou bem feliz de estar aqui. Eu vejo o trabalho de vocês como um trabalho muito sério, né? E quando a gente fala do brincar,
é sério, não é brincadeira, não é mero entretenimento. Tem pessoas que chegam em mim e falam, mas eu sou formada em jornalismo, né, tal. Abandonei jornalismo, abandonei as minhas aulas na faculdade para contar histórias para crianças. E tem gente que chega em mim e fala, mas você conta historinhas, você deixou tudo para contar historinhas para criancinhas? E eu falo, não. Eu deixei para contar histórias, que são homeopatias de verdade para seres humanos em desenvolvimento. Então, é uma coisa séria e algo bem necessário. E aí, Helena? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Eu acho que você podia começar conversando com a gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né, Fernanda? Contando como é que você se imiscuiu nesse cenário da literatura, da contação de história, e como isso tem sido para você nesse momento também, né, de que a gente está vivendo da pandemia, de como isso tem interferido nas relações com os pais, com os filhos, enfim, falar um pouquinho sobre isso para a gente. Então, a minha formação é totalmente voltada com os livros. Eu fiz jornalismo, fiz letras, fiz pedagogia, mestrado em literatura. Não me peça para falar de contas. Pelo amor de Deus, que eu não sei fazer conta. E eu sempre amei. As histórias sempre estiveram presentes na minha vida. E eu dei aula durante 17 anos. E aos poucos, na minha aula, sobrava sempre um pedacinho para ensino médio. Sobrava um pedacinho, 5 minutinhos, e eu acabava colocando, introduzindo as histórias. E eu vejo hoje gente falando que adolescente não gosta de histórias, tal. Pelo contrário, eles adoravam as histórias. E olha que eu fui percebendo essa magia com os adolescentes, falei, alguma coisa tem aí. E foi aí que eu fui para Niterói, para o Rio de Janeiro, participei de um simpósio internacional de contadores de histórias, e quando eu vi aquelas pessoas contando histórias, eu olhei e falei, é isso que eu quero para a minha vida. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contação de histórias para bebês, e tem gente que fala, mas você é especialista em contação de histórias para bebês, ou para adulto, ou para criança? Não. Eu sou contadora de histórias para seres humanos. Então, existem histórias para bebês, existem histórias para adulto, e a gente vai mesclando, né, nessas faixas etárias, vai descobrindo. Então, a prática é o melhor caminho, né, para se contar histórias e para perceber o que aquela faixa etária, o que eles precisam. Então, é mais ou menos por aí, minha trajetória, no meio dos livros. Eu acho interessante essa fala que você coloca dos adolescentes, né? Porque a gente tem uma visão muito de que histórias é voltado para o público infantil, né? Sim. E a gente acaba perdendo isso no processo de educação, no processo de educação, que a gente tira essa parte, né? Do lúdico, da história, de como isso é importante no processo de desenvolvimento no geral, né? E como você colocou essa questão, né? Você conta história para humanos, você não difere. E eu acho isso muito interessante, muito legal. Mas, assim, e para você, nesse momento que a gente está vivendo, assim, de pandemia, como você vê a importância da contação de história nesse contexto para o desenvolvimento dos bebês que estão crescendo em isolamento social? Então, tá bem complicado, porque eu percebo assim, quando a gente conta histórias para a criança, para os bebês, é um momento único, é um momento de muita interação e muita aproximação. Né? E a questão da repetição. Tem pessoas que falam, mas eu não sei contar histórias para criança, para os bebês e tal. Não, gente, é um tempinho. É uma brincadeira, 30 segundinhos. É isso. E eu ando muito triste, porque eu percebo o que a pandemia está fazendo com essas crianças. Eu pedi para uma escola, estou trabalhando uma vez por semana para contar histórias para crianças de 1 ano a 5 anos. E, para mim, está sendo muito difícil, porque quando você conta histórias para os bebês, você tem que ter o contato, você tem que ter o toque, a brincadeira, o brincar com o corpo, com as partes do corpo. Ó, tem uma, eu vou mostrando, tá? Nas histórias que eu conto. Por exemplo, tem essa aqui, ó.
a história da formiguinha. Você pega na mão da criança e vai. Era uma vez uma formiguinha que adorava passear. Um dia, ela saiu de casa e, ó, foi subindo, subiu lá em cima do morro. E quando ela chegou, deu uma vontade de fazer xixi. E não deu tempo. Ela foi descendo e, ó, fez xixi. E eu faço isso na mão de cada criança. Se tem 5 crianças, 5 bebês, eu passo com um, depois eu passo com o outro. A gente precisa da paciência, porque para eles precisa dessa repetição. E para mim está sendo muito difícil, porque eu não estou podendo ter esse contato direto com as crianças. Eu não estou podendo pegar nas crianças, brincar. Eles são muito de pegar, de abraçar. Então, eu estou sentindo falta. E a minha irmã, esses dias, comentou com o meu sobrinho, ele tem 1 ano e meio, e ele abraçava muito. Aí perguntaram aqui a Flávia, nessa escola, você está indo presencialmente? Estou, Flávia, eu estou me arriscando, mas eu precisava disso, senão eu entrava em depressão. Vai fazer 1 ano e meio que eu estou parada, e eu preciso de gente, eu preciso olhar para as crianças. Então, a gente está tendo todo esse cuidado com a criança. E o meu sobrinho, voltando, ele abraçava muito a minha sobrinha. E hoje, ele foi parando. Ele parou de abraçar. E um colega também que contou histórias em São Paulo, depois de muito tempo, tinha um bebezinho de 1 ano. A criança se assustou, porque ela está vivendo a pandemia e não sai muito de casa. Ela está se assustando com pessoas. É muito triste. E na escola onde eu estou indo, tem um cartaz assim, escola sem abraços. Em que momento a gente imaginava que a gente ia pedir isso para as crianças? Sem esse abraço, sem esse afeto. Porque, para mim, história é sinônimo de afeto. Então, como contar histórias hoje, cortando um pouco desse afeto, desse contato. E como a escola tem trabalhado, Fernanda, essa questão do afastamento? Então, é muito difícil. Você tem que se policiar o tempo todo, as professoras de máscara. Imagina eu contando histórias com essa máscara. Porque às vezes eu estou brincando e eu tenho que fazer algumas expressões, alguma brincadeira, né? E isso não aparece, isso aqui está tapado. Então, prejudica muito a contação de histórias. Por isso que eu acho que, nesse momento, os pais têm que contar muita história para os filhos. É o momento de salvar essas crianças nessa pandemia. Fernanda, como você tem percebido a mudança nos enredos das histórias infantis, pensando que a diversidade está mais presente se faz necessária? Na questão do politicamente correto, essas coisas? Peraí, Acredito que seja voltado para essa temática. Então, gente, é bem complicado, né? Esses dias eu estava fazendo um curso sobre contos de fadas e como que as histórias foram sendo modificadas durante o tempo. E eu fico muito triste, porque não é porque a gente não vai falar de morte, de abuso, que eles, né, não estão presentes entre nós. Nesse curso, né, estavam falando que as crianças ficavam em casa porque tinham muitas doenças que matavam essas crianças mesmo. E elas eram ensinadas sobre a vida através das histórias. Então, o mal existe, as coisas ruins existem. Senão a gente coloca as crianças nessa bolha e elas não sabem o que acontece. Uma vez eu vi uma reportagem falando desses jovens que não têm medo da pandemia, que saem por aí e tal. Por quê? Porque talvez alguém não tenha contado as histórias para eles. Porque eles ainda não acreditam que existe esse mal. O mal está ali.
Então, eles falam, não vai dar nada, não, sempre vai dar certo. As histórias sempre vão ter um final feliz. E as coisas não são dessa forma. E nós temos, dentro da literatura infantil, muitos livros maravilhosos. Tem um do Odilon que fala sobre separação de pais. E é tão delicado a diferença entre tratar do tema e tratar do tema através da literatura é a linguagem, a delicadeza. O livro fala assim, em casa tinha um lago, tinha pai, tinha mãe, tinha peixes, tinha sapos. De repente, meu pai foi embora junto com os sapos. O lago secou e os peixes foram morar nos olhos úmidos da minha mãe. Aí vai falando e no final diz, hoje eu tenho uma casa ali e a outra lá. É uma delicadeza, é um cuidado com a linguagem e que às vezes a gente falando com a criança ela não vai entender, mas ela se apropriando de um livro, ela vai poder compreender a sua vida. Fernanda, você percebe que os bebês eles estão com esse estranhamento social por conta da máscara, que tampa as expressões faciais? Sim, sim. Igual eu falei do meu amigo, né? Contou a história assim no domingo. Criança de 1 ano começou a chorar, porque ela não estava acostumada com pessoas. É muito triste. E elas já estão... quem aprendeu está desaprendendo a abraçar, a se tocar. Dentro da escola, essa experiência que eu estou vivenciando toda segunda-feira está sendo muito rico para mim, porque eu estou estranhando bastante, porque eu não vi as crianças dessa forma. Eu pensava assim, nossa, a hora que eu terminar a história, eles vão vir e vão me abraçar, porque sempre acontecia isso, né? Não, eles continuam no mesmo lugar, porque eles sabem que não pode ter esse tipo de contato. É muito triste. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixar uma geração muito sem afeto, sem contato. É triste. Sim. Fernanda, você pode falar um pouco para a gente sobre as temáticas que você trabalha com os bebês? Então, eu geralmente conto histórias sobre bichos, sobre pessoas. Quando a gente trabalha com as crianças, com os bebês, o repertório deles é muito limitado, né? Tem a mãe, tem o pai, tem o irmão e os bichos. Então, o repertório é centralizado nisso. E quando a gente fala assim, mas que tipo de livro eu vou levar para essas crianças, para esses bebês? Eu falo que qualquer tipo de livro. Porque quando a gente trata da literatura, existem várias leituras. Ontem mesmo, trouxe esse livro aqui, ó, O Sapo da Boca Grande. Esse livro é um livro pop-up, ó, eu vou brincando. Aí, cada página aparece alguma coisa, né? Algum bicho. Esse livro, eu trabalhei das turmas de 1 aninho até os 5 anos. Mas você deu o mesmo livro? Sim. Mas a diferença é como eu trabalhei esse livro. Com os maiores, eu li a história, a gente conversou, a gente refletiu. Quando eu trabalhei com os bebês, nós trabalhamos as ilustrações, as onomatopeias, as brincadeiras, as caretas. Então, é uma leitura diferenciada. Então, são esses tipos de leituras que eu trabalho. São bichos, o pai, a mãe, são coisas mais restritas. Aí eu faço umas brincadeiras assim, ó, pego uma luva, porque a gente fala de histórias para os bebês, mas essas histórias podem ser cantigas, podem ser umas brincadeiras. É tudo muito reduzido, muito pequeno. Ó, peguei uma luva, peguei uma tampinha assim de remédio. Uma tampinha. Não é de remédio, não. É um frasquinho que tinha, ó. Coloquei no arame, colei com cola quente, coloquei um olhinho e pronto, ó, já tá a minha aranha. E aí eu vou brincando com as crianças, ó. Aranha, aranha,
Aranha, aranha. Eu vou brincando com trabalhinho, com cantigas. Mas como eu te falei, Helena, o problema está nessa coisa do contato. Uma coisa é eu chegar em cada criança e brincar. Outra coisa é fazer em mim e eles observarem. Eu acho que essa está sendo o maior desafio na contação de histórias para os bebês. Sim, Fernanda. E essas temáticas, como elas se articulam em relação às fases do desenvolvimento? Assim, eu penso assim, que Humberto Eco ele diz que existe a fase do encantamento, aquela coisa do final feliz, da vida. Então, eu sempre conto histórias felizes para os bebês, até uns 4, 5 anos. Depois disso, eu acabo rompendo com a expectativa do leitor e do ouvinte. Por quê? Porque ele já construiu esse repertório e aí eu vou romper. Opa, existem outros tipos de histórias, existem outros personagens. Então, a gente acaba ampliando esse repertório, essa biblioteca imaginária desse aluno, né, dessa criança. Então, quanto mais elementos eu for colocando, melhor. Então, existe uma família. Aí, a partir dos 4 ou 5 anos, você vai colocando os vários tipos de família, você vai brincando. E quando, por exemplo, eu trato de morte, né? Quando eu trato de temas assim, eu não vou simplesmente levar esse tema e dar as costas para as crianças. Não. Esses temas têm que ser muito bem trabalhados. Eu tenho que ouvir, eu tenho que prestar atenção no que eles estão falando. Ontem mesmo, eu contando uma história normal, assim, de bicho e tal, terminou a contação, aí o menino chegou em mim e falou assim, tinha 4 anos, professora, eu estou muito triste. Eu falei, por quê? Porque eu queria ficar com a minha mãe. Meu amor, mas a hora que terminar a aula você vai. Acredita que meu pai falou que a minha mãe é uma vaca? Aí você olha assim e fala, meu Deus, é um menino de 4 anos. E ele ouviu isso, e isso ficou, e estava triste por isso. E aí, como que eu vou trabalhar com essa criança? Ele está tendo problema dentro de casa. Então, eu vou fingir que todas as famílias são felizes e vou passar por cima? Não. Através disso, o que a gente pode trabalhar? Como que a gente pode cuidar? Eu acho que nessa sua fala você deixa bastante nítido a importância da contação de história nesse processo de desenvolvimento Sim. geral da criança, né? Que não é só aquele momento lúdico, mas é um momento para você trabalhar mesmo as questões emocionais, para a criança também conseguir dizer, né, o que ela está sentindo, colocar para fora. Sim. E saber manejar também aquele sentimento. E pensando nessa... Oi, sim. Um exemplo também que eu gosto de dar, não aconteceu comigo, aconteceu com uma amiga. Ela falava do homem do saco, colocava assim, e pedia para as crianças colocarem coisas ruins dentro do saco. Aí o menino chegou e falou, eu vou pedir para Deus para o meu pai nunca mais ir no meu quarto à noite. E através de uma história, ela descobriu que o pai estava abusando sexualmente da criança. Então, a história, às vezes, as crianças não falam para nós, mas sim, através das histórias, elas falam as suas verdades. Sim. E aí, puxando esse gancho, né, dessa importância, para as pessoas que têm interesse em atuar na área, quais dicas que você dá, como fazer essa realização da contação de história, para que ela seja significativa, né, porque não é só contar uma história. Nossa, você está perguntando aqui, né, sobre o mercado, né, contação de histórias. Isso. Olha, é difícil, não é fácil, porque a gente tem que pensar assim, não basta contar histórias, você vai ser autônomo, você vai trabalhar numa empresa, trabalhar numa escola, né? E existe um gasto, você tem que abrir uma empresa, você tem que... Então, é como um trabalho qualquer. E aí você entra com as histórias. Existe um mercado, hoje, graças a Deus, eu estou bem
nesse mercado, embora a pandemia tenha quebrado um pouco, mas é uma construção. Eu digo que para você contar histórias, é preciso estudar, sim. É preciso você olhar esses livros, a cultura popular, de onde vêm essas histórias, quais as versões, quais as histórias que cabem na minha boca, porque tem histórias que eu não me sinto bem contando. E se eu não sinto bem, eu não vou contar. Essa história cabe na boca de um outro contador. Assim como qualquer mercado, é um mercado complicado, né? Mas aos poucos a gente vai encontrando os caminhos, os SESCs, os teatros, a gente vai se encontrando. Mas primeiro de tudo é ter paixão por aquilo que faz e trabalhar com seriedade. Porque tanto a literatura infantil ou literatura para a infância e a contação de histórias sofre muito preconceito. As pessoas acham que é mero entretenimento e qualquer pessoa pode fazer. E quando você observa um contador de histórias que estudou, que sabe do que está falando, e qualquer pessoa que pega lá qualquer livro e conta de qualquer forma, você vê a diferença. E você está lidando com a palavra, principalmente para crianças, seres humanos em desenvolvimento. A palavra é muito forte. São coisas que, se a gente for pensar, fica na cabeça da gente. Fica até a gente ficar adulto. Os nossos traumas vêm da infância. Então, a palavra ela tem que ser muito bem dita. E assim, Fernanda, essa área de contação de história, ela tem algum curso que você possa fazer para, enfim, aprimorar, para entender o processo de como para, enfim, realmente Existem. entrar na área? Existem pós-graduação em contação de histórias, inclusive eu estou participando de uma, do Grupo Rema Educação, e essa trabalha, além da contação de histórias, a musicalização, trabalha musicalização, contação de histórias, mediação de leitura. Então, são práticas que ali na teoria você vai entender um pouco por que isso acontece, por que não acontece. E eu sinto também que tem pessoas, professores, que trabalham faz muitos anos com a contação de histórias, né? E falam, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já estou cansado. Mas tem um outro olhar. Olha o outro. Eu sempre estou fazendo cursos. Eu dou curso, mas eu também faço curso. Por quê? Porque na voz daquele outro eu posso aprender coisas diferentes. Eu posso ver coisas diferentes que vai me acrescentar. Então, sempre estar buscando, pesquisando, vendo quais são as histórias que cabem na sua boca. A faixa etária também, eu falei que eu gosto de contar histórias para qualquer faixa etária. Mas qual é a faixa etária que você se sente bem contando histórias? E aí aliar isso com o mercado, né? Eu gosto de contar histórias para adulto, mas se a gente for pensar no mercado de contação de histórias, é mais voltado para criança. Então, eu tenho que me profissionalizar um pouco mais para contar para aquela faixa, né? Da educação infantil, 1 de 1, e por aí vai. Pensando, voltando um pouquinho no que você falou dessa questão dos professores, né, que eles já têm essa vivência de contar história dentro de sala de aula, mas às vezes não leva muito para esse lado de tenho que estudar, tenho que pesquisar, tenho que conhecer melhor para poder trabalhar questões importantes, né, através das histórias, da contação de histórias. Como você acha que os professores e os pais, eles podem estimular as crianças, sabe, no cotidiano, para que elas leiam, para que elas tenham contato com as histórias? Então, eu penso assim, que existem 2 momentos da contação de histórias, principalmente na sala de aula. Os professores, eles utilizam a contação para um determinado fim, e existe a contação de histórias por mero prazer, sem cobrança nenhuma. Então, são 2 momentos totalmente distintos. Lógico, eu digo que tem uma frase que eu sempre falo, que as histórias não servem para nada. É assim que eu começo a oficina. Anotem aí, as histórias não servem para nada. Aí o povo olha para minha cara, né? Mas é por isso que elas servem para tudo. Então,
Quando o professor vai lá alfabetizar essa criança, fazer alguma coisa, tudo bem, é preferível que ele pegue a literatura, conte uma história, do que pegar qualquer texto assim aleatório, um texto que não tenha finalidade nenhuma. Mas, por outro lado, precisa da contação de histórias como finalidade, como fim. Porque se a criança percebe que você está contando histórias para dar uma moral da história ou para uma reescrita com alguma finalidade assim de aprendizagem, ela não vai gostar de ouvir essa história. Assim como nós, adultos. Eu chego numa pós-graduação e falo, gente, tem um filme fantástico, vocês têm que assistir. E aí eu chego e falo, olha, tem um filme fantástico, muito bom, eu vou pedir para vocês assistirem e depois fazer um relatório. Muda totalmente. Então, a gente precisa resgatar essa coisa do prazer pelo prazer. E mesmo tendo esse prazer, a criança aprende. Aprende do seu jeito. Às vezes ela acaba aprendendo muito mais do que a literatura como um entretenimento, como um lúdico, do que um texto que está ali para ensinar alguma coisa. Ai, ótimo, Fernando. Estou aqui encantada com a sua fala. Aí eu queria te perguntar, Fernanda, em relação à sua trajetória profissional, se você já chegou a trabalhar com um grupo de pais, de gestantes, para essa questão do fortalecimento do vínculo afetivo. Então, eu percebo assim, que nunca trabalhei com gestantes, assim, eu sempre pensei mesmo em trabalhar com as gestantes, mas eu vejo que tem uma certa restrição, uma certa, não, ainda está muito cedo, ou mesmo com os pequenininhos, eu não vou comprar livros, não vou incentivar ainda, porque eles são muito pequenos, vou esperar crescer com 3, 4 anos, aí eu coloco livros dentro de casa. Não, os livros e as histórias, quando eu falo livros, eu penso em mediação de leitura. Quando eu falo em contação de histórias, eu penso na oralidade, a contação de boca, né? Contar de boca. Isso aí tem que ser introduzido desde a gestação. E existem dois movimentos. Quando a mãe pega um livro e lê, ela está fazendo dois movimentos diferentes. Ela precisa de um processo cognitivo para poder decifrar aquelas palavras e poder compreender a história. Tá? Não que seja ruim, mas são dois processos que ela passa. Então, o melhor é que alguém conte para essa mãe, que alguém leia para essa mãe. Essa mãe com os olhos fechados, só pensando na história, essa história vai direto para a criança, ali dentro da barriga. Vai direto. E essas palavras, elas são transformadas, traduzidas em melodia. E é interessante que essa pessoa que leia ou conte a história para a mãe, seja o pai, seja a avó, porque quando a criança nasce, ela identifica a voz de quem leu. Então, é muito importante. E a gente fala, mas uma criança de 1 ano não vai saber ler, não vai saber ouvir histórias, tal. Vai sim. Eu tenho esse livro aqui, ó. Eu gosto muito. Esse aqui é o meu último livro, que é Hoje e Amanhã. Eu posso ler aqui, posso ler aqui. Aí vou brincando, né? Eu falo que é um livro brincado. E aí, vou falar um pouquinho dele, tá, Helena? Fica à vontade, Fernando, o espaço é todo seu. Tá bom, qualquer coisa você me informa. E aí, ó, é que a gente não tem muito tempo, mas eu brinco assim, ó. E assim, ele acordou para mais um dia. Tomou o café da manhã e foi para o trabalho. Ao meio-dia, fez uma pausa para saborear o seu almoço. Descansou por algum tempo. Passou por grandes dificuldades.
E ao final do dia, o momento mais esperado. Uma vida num abraço. Aí eu fecho o livro, viro o livro de ponta cabeça e tem uma outra história. É o mesmo texto, mas é uma outra história. E ele acordou para mais um dia. Tomou o café da manhã e foi para o trabalho. Ao meio-dia, fez uma pausa para saborear o seu almoço. Descansou por algum tempo. Passou por grandes dificuldades. Ao final do dia, o momento mais esperado. Uma vida num abraço. Esse livro, eu tenho planos de aula dele para o infantil e para o fundamental. A gente fala, esse livro é só para os bebês? Não, é para quem está sendo alfabetizado também. A questão é o trabalho diferenciado. Eu já vi crianças que as mães mandam fotos que a criança ela vai falando, ó. O gatinho, miau. Olha, bebeu leite. A criança brinca com gestos, brinca com a ilustração. Tem 1 ano. Eu tenho uma amiga que ela tem a filhinha dela, 1 ano. É o livro que ela mais gosta. E quando chega no processo de alfabetização, os maiores e tal, a gente vai brincando. Nossa, o que a gente tem? Por exemplo, ó, aqui, miauzena, mialgarina, a gente vai brincando com as palavras. Chega aqui, ó, tem esses quadros, aí você vai brincando no jogo dos 7 erros, e a gente fala assim, é pai e filho? Tá, mas pode ser a mesma pessoa, em tempos diferentes? Não sei. Então, a linguagem, a compreensão do livro é diferente. Cada faixa etária vai entender conforme o seu repertório. E a criança, ela tá assim, ó, ela olha, né, essa filha da minha amiga, ela olha assim, ela mesma, para ler o livro, ela, blá, 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 ela vai, através dos gestos, vai mostrando a sua compreensão. Então, não tem regra. Eu falo que é você olhar, lógico, com o material que você está trabalhando, levar esse afeto, perceber as possibilidades de trabalho. Essa faixa etária, eu acho que eles estão entendendo isso. Aí eu posso avançar um pouquinho. Até nessa escola que eu estou trabalhando. No começo eu pensei assim, o G4 eu vou levar essa história. O G5, no primeiro ano, eu vou levar tal história. Tem turma do G4 que é mais avançada do que o primeiro ano. Então, vai depender muito da maturidade de cada criança. E aí? Eu gostaria que você mostrasse um pouco mais dos seus livros para a gente poder, enfim, ter contato. Uhum. Ó, tem esse aqui, que é Segredinho da Avó. Esse sim, esse para os pequenininhos, né, é um pouco mais complicado, porque é maior, né, o texto é maior, então é mais complicado. Embora tenha as ilustrações. Mas esse aqui trabalha sobre a cultura popular da minha avó. A minha avó fazia uma pomada mágica nesse rancho e a pomada realmente existe. Era uma pomada que vai óleo de peixe com um pouquinho de abobrinha, depois a gente cozinha com um pouquinho de alecrim. E corta o rabo de uma lagartixa viva, passa a faca, ela espicha, tudo picadinho assim. E vai batendo toda essa misturada, vai batendo, vai mexendo até virar uma pomada. E vai batendo toda essa misturada, vai batendo, vai mexendo até virar uma pomada. E a minha avó fazia essa pomada, que é para queimadura, tinha gente que caía de moto, passava, era uma maravilha. A minha mãe hoje faz e eu ainda quero aprender essa pomada. Então, é um resgate da memória afetiva, um resgate da cultura popular,
Se eu não tivesse escrito essa história, de repente a pomada da minha avó, né, ninguém mais saberia dessa pomada. E se a gente for pensar quantas pomadas existem perdidas por aí, que não foram publicadas, que não foram contadas. E tem esse outro, o Mila, esse dá para os bebês e para os maiores. E eu brinco assim, ó. Com os bebês, geralmente a gente trabalha a ilustração. Ó, a Mila era uma menina que tinha um medo muito grande. Quanto mais ela aprendia, mais o medo crescia. Aí ela vai lidando com sentimentos, que o medo aumentava. Aí ela parou de sentir medo, começou a sentir raiva, começou a sentir ódio no coração. As pessoas se afastaram da Mila por causa do tamanho da raiva que ela tinha. Ela foi ficando sozinha. A solidão fazia companhia para Mila, mas ela se sentia cada vez mais sozinha. Até que ela viu uma menina e chegou a ternura no coração dessa menina. E a ternura voou feita a pena da asa de um anjo. Foi parar no coração da Mila. Aí hoje o amor cresceu, cresceu e já não para mais no coração da Mila. Ele se expandiu no mundo inteiro. E às vezes, o Marcos Verdeiro, que é o ilustrador, olha a brincadeira que ele fez. Às vezes a Mila sente ódio, raiva, medo. E sabe o que ela faz? Ela faz uma careta para a vida e volta a ficar feliz. Então, como que eu vou trabalhar isso com as crianças, com os bebês? Nossa, eu vou falar de medo, ódio, raiva? Eu tenho uns amigos que são as minhas cobaias, né? Tenho criança aí de 1 até 2 anos. Um menininho de 2 aninhos olhou assim e falou, o medo, a raiva. Aí a mãe brinca, pode sentir raiva, ele? Aí ele faz assim, né? Que é para sentir amor. Então, a criança, o bebê, mesmo com a sua maturidade, ele entende algumas coisas. Não que eu vá ler o livro inteiro para ele, mas ele vai brincando através das ilustrações. E esse livro aqui, ele é recomendado muito para psicólogos, que eles trabalham nas clínicas e como o medo não tem nome, a raiva não tem nome, as crianças começam a falar. Quem é? Né? Qual o seu medo? Por que você tem raiva? E aí a gente começa a trabalhar isso. Então é uma delícia, são esses livros aqui. E aí a Flávia acho que está colocando os links, quem tiver interesse, ó, os 3 livros estão por R$70, é o combo, preço especial, tá? Aí vai para vocês, autografado, tudo direitinho, e dá para a gente trabalhar. E também, quem tiver interesse, quem for professor ou aluno, né, de pedagogia, letras, eu mando por e-mail os planos de aula e sugestão de leitura de cada livro para a educação infantil e o Funde 1. Quem tiver interesse, né, quem quiser. Ah, fantástico. Fernanda, como é que você escolhe o repertório assim, de histórias? Tem alguma história que você conta desde o começo da sua carreira até hoje? Tem. Tem muitas histórias que eu falo, essa aqui vai dar certinho, né? Essa aqui não tem erro. Aí eu chego lá e não dá certo. Por quê? Porque cada público é um público diferente. Tem pessoas que chegam em mim e falam assim, eu preciso muito de uma história sobre pais. Dia dos pais. Né? Bem que agora nós temos o dia da família, porque cada família é diferente da outra. Preciso de uma história de dia dos pais, Natal, Páscoa. E aí fica naquele desespero. A primeira história que acha de Páscoa, de pais, né, vai lá e conta para as crianças, sem sentimento nenhum. Está ali contando por uma obrigação, né, pela data. Eu falo que histórias é como roupa. Você precisa ir num casamento e você precisa de um sapato e de uma roupa vermelha. Você anda o centro inteiro e não acha. Vai ao casamento.
Quando você volta, uma semana depois, você acha um monte de vestidos vermelhos, né? Então, quando a gente não está procurando, a gente acha muita coisa. Então, não deixar essas histórias só para quando a gente precisa. Eu sempre estou lendo, sempre estou observando gente contando histórias, e aí eu vou construindo o meu repertório, né? São histórias que cabem na minha boca, que eu gosto de ouvir e gosto de contar. Eu jamais conto uma história que eu não gosto. Se eu não gosto, eu não repasso. Tem pessoas que têm aquele repertório, aquele espetáculo fechado. Eu não. Eu tenho as minhas histórias ensaiadas, elas estão na minha cabeça. Eu utilizo material, utilizo recursos, né? Porque, assim, ó, quanto menores, você utiliza alguns recursos. Eles não têm muito repertório, né? Então, eles precisam desse material para poder entender a história. Eu guardo as histórias e quando eu chego, eu olho para aquelas crianças e penso, eu acho que eu vou contar A Tartaruga e a Fruta Amarela. Ai, não, eu acho que eu vou contar Valentino. Então, dependendo do olhar daquele público, é a história que eu conto. Porque eu já percebi muito, assim, estou preparando a história A Tartaruga e a Fruta Amarela, que é uma história bem rápida, bem, né, dinâmica. E vou contar para o segundo ano, que chegou às 7h10 da manhã. Está ali comigo, 7h10 da manhã. Não dá. E às vezes eles estão animados, aí eu conto. Então, eu percebo que o bom contador de histórias é aquele que já tem as suas histórias e vai contando de acordo com o seu público. E tem também aquelas histórias que eu vou contando, tem lá o Segredinho da Avó, que eu conto, né? Esse livro aqui. Dura, assim, uns 12 minutos. Vou contando. Aí eu vejo que o pessoal não está gostando, eu vou reduzindo. Eu vou tirando os detalhes, vou enxugando e passo para uma próxima história. Agora, se a história está convencendo, eles estão gostando, aí você vai recheando essa história de detalhes, de sabores e vai embora. Já aconteceu do Segredinho da Avó, dá 20 minutos eu contando. Então, depende muito do público. Eu gosto muito disso. Mas, para isso, precisa do estudo e precisa de uma experiência também, né? Já faz 10 anos que eu conto histórias. Então, é uma coisa que eu falo, que parece fácil, mas no começo eu não conseguia fazer isso. Era aquela história que eu preparava e contava. Bom, a gente tem uma pergunta para você em relação a como fazer, né, essa contação de história da melhor forma, né? Pessoa que quer aprender, que está interessada pela área, qual dica que você dá para entrar, assim, para poder também se desenvolver nessa área, né? Porque, como você falou, você continua estudando, você está há anos trabalhando na área, mas você continua estudando e buscando. Sim. Olha, assim, primeiro você tem que gostar daquilo que faz, buscar as suas referências, não que você vá copiar aquele contador de histórias, mas você vai observar, ter um olhar mais técnico. Então, eu sou uma contadora de histórias, quando eu estou contando histórias para os bebês, eu utilizo material. Eu preciso, não tem como. Aí, ó, um sapo, ó, vou brincando, né? Já é uma história. O canto já é uma história. Ou utilizo um barbante, um fio. Deixa eu contar essa história rapidinho. Que é assim, ó, dos gatos. Você me lembra, hein, Helena? Só eu me perco aqui na pergunta. Ó, era uma vez 5 gatos que moravam com a minha avó. E eles eram tão danadinhos que eles entravam no cesto de lã e de linha da minha avó e ó, era lã, era linha espalhada para todo canto. Eram gatos malhados safados. Gato malhado safado,
Na lã a vovó foi brincar. Puxa pra cá, ui! Puxa pra lá, mas não consegue escapar. Mais 2 gatos malhados safados, na lã da vovó foi brincar. Puxa pra cá, ui! Puxa pra lá, mas não consegue escapar. Outro gato malhado safado, na lã da vovó foi brincar. Puxa pra cá, ui! Puxa pra lá, mas não consegue escapar. A vovó chegou e um gato escapou. Com a ajuda da vovó, a lã desembolou. Então, quando eu conto histórias, coloca essa luva também, mas são poucos recursos que eu utilizo. Por quê? Porque o meu negócio é mais a oralidade, utiliza uma luva assim, mas são recursos, são pouquíssimos, porque eu me embanano também, tal. Eu gosto muito de contar de boca. Mas tem contadores de histórias maravilhosos, que são bonequeiros, usam fantoches, tem outros que utilizam outros recursos. Então, a dica que eu dou é pesquisar, é olhar os diferentes tipos de contadores de histórias e se identificar e começar a observar como conta, de repente fazer uma oficina com esse contador de histórias. E a hora que você perceber, você está criando a sua identidade como contador de histórias. Não existe o certo e o errado. Tenho amigos que contam histórias com um monte de coisas, com bonecos, colocam um figurino, e eu não. Eu gosto, assim, lógico, coloco uma roupa bonita, utilizo alguns objetos, mas a minha vibe é outra, né? A minha linha é outra. E não tá certo, eu tô certa, ele tá certo? Não. Cada um vai trilhando a sua verdade. E é assim que você vai encontrar a sua verdade. Existem livros de contação de histórias muito bons que dão dicas. Tem uma Bíblia, que é a da Regina Machado, Acordais, que é uma Bíblia. Então, comece por ali. E tantos outros. Aproveita esse tempo de pandemia, vai seguindo esses contadores de histórias no Instagram. O meu é Fernanda Munhão Histórias. Através do meu Instagram, você vai ver vários outros contadores de histórias e aí vai se identificando. E uma coisa, ninguém ensina o outro a contar histórias. A gente aprende a contar pela prática. Então, a gente precisa da teoria, precisa dos modelos, mas se a gente não pratica, a gente nunca vai conseguir ir adequando, trabalhando essa identidade e entendendo o processo da contação de histórias mesmo. Falei muito, né? Foi perfeito, Fernanda. Ótimas dicas. Eu queria também te perguntar. Pode falar. Eu queria falar. Eu tô calada aqui, mas eu tô aqui querendo fazer uma observação, sabe, Fernanda? Você está falando aí da profissão de contador de histórias, né? Mas todos nós somos contadores de histórias natos, né? Então, se a gente deixar isso aflorar, contar as nossas experiências, contar o que aconteceu comigo. Eu sou uma contadora de história, adoro contar histórias, né? E aqui em casa eu tenho filhos, os meus filhos hoje estão mais crescidos, né? Mas eu sempre fui uma contadora de histórias. Só que eu contava história, o que acontecia comigo e que eu via. E eles até hoje adoram ouvir as coisas que eu conto, né? Então, eu acho que esse contar, né? Falar do que aconteceu, das suas experiências, né? Eu estava vindo assim, estava andando na rua, aí eu vi uma aranha.
né? Aí eu olhei para a aranha, a aranha fez assim para mim. Outro dia, né? Uma pessoa estava me contando que ela foi fazer uma caminhada, eu moro aqui no Parkway, e ela foi chegar perto de uma aranha enorme, que ela nunca tinha visto uma aranha tão grande. Aí ela chegou perto da aranha, a aranha fez assim, né? Então, olha só, isso é uma história que acontece com a gente no cotidiano. Então, se a gente, desde sempre, né, puder expressar, e contar, e compartilhar, e trocar, a vida fica muito mais gostosa, não fica? Sim. Quando eu falei do contador de histórias como um profissional, né? Que é assim, nós somos seres contadores de histórias. Nós somos formados de contadores de histórias, até pela nossa ancestralidade. As histórias vêm de geração em geração. A diferença é o contador de histórias profissional é que ele existe uma técnica e ele pensa um pouco no que ele está falando. Todos nós contamos, mas quando existe um profissional, ele conta um pouco mais com propriedade, porque aquilo é o trabalho dele e aquilo é pensado e estudado. E quando os pais chegam e falam, mas eu não sei contar histórias para os meus filhos, uma mãe chegou e falou assim, mas eu não sei que a minha voz é desse jeito, como é que eu vou contar história para meu filho, né? Meu filho fica dando risada. Gente, você não é profissional. Qual que é a tua intenção? É contar histórias para o teu filho. É contar histórias para o teu sobrinho. Então, conte do jeito que você sabe. O único ingrediente que é necessário na contação, independente se é profissional ou não, é o afeto. E a contação de histórias é um ato de amor, é um presente. Então, você não pode contar de qualquer forma. Você tem que contar com amor, com carinho. É difícil, porque às vezes os pais estão cansados, as crianças querem ouvir uma história no final da noite, né, para dormir. É cansativo, lógico, todo dia, mas tente fazer isso com afetividade, tente fazer isso com um sabor a mais, porque se isso também se tornar mecânico, deixa esse gosto, perde o encantamento. Então, é preferível até contar menos vezes, mas com amor, com vontade, do que de repente fazer aquela rotina todo dia e é uma obrigação, se torna uma obrigação, né? E aí perde toda a função da contação de histórias. Verdade. Helena, você queria perguntar, te cortei. Não, eu só ia falar que essa questão do que ela colocou, acho bastante importante, e voltando lá para o livro dela, da vovó, eu achei muito lindo essa questão de ela trazer essa questão de permanecer uma cultura da família dela, sabe? Uma coisa que é da família dela, de que vai estar aí para futuras gerações, todo mundo vai conhecer a fumada da sua avó através do seu livro, e como isso é significativo, né? Como Sim. Isso é importante nessa construção da sociedade que a gente está vivendo, que a gente está nesse momento, ainda mais nesse momento que a gente está tão distante um do outro, e como essas pequenas coisas fazem com que a gente se aproxime, né? Que a gente tem esse laço mais afetivo, e aí, voltando para uma pergunta que tinha lá mais para cima, como você tem visto essa questão do folclore brasileiro, como é que, nas escritas, se ela tem perdido um pouco das publicações, né, voltadas mais para o folclore? Então, eu tenho o Silvio Romero, Luiz Câmara Cascudo, que eles acabaram recolhendo essas histórias de boca, essas histórias de família, né, igual a Flávia mesmo disse, todo mundo tem histórias para contar, todo mundo tem uma pomada dentro de casa, uma receita de família, só que hoje está sendo perdido. Eu ando muito preocupada, principalmente com fotografia. A gente não revela mais fotografia. Não sei se eu sou muito ultrapassada, mas vai ficando no celular, você vai apagando. E cada fotografia que você apaga é uma memória apagada. Cada história de família que não é contada é apagado. E quando o Luiz Câmara Cascudo foi lá, recolheu aquelas histórias, foi naquele povo, viu os costumes, viu os hábitos deles, e colocou em livro. Hoje,
eu tenho o livro dele na minha estante. Então, eu posso compreender um pouco da memória, da cultura. Isso é muito importante. Existem muitas faculdades, né, universidades que fazem essa coisa da recolha, tal. Não é tanto quanto antes, mas há uma necessidade em relação a isso. Existem as coisas das bolsas também que estão sendo cortadas. Por isso que a gente precisa de bolsa para pesquisa, para poder... Precisa de dinheiro para poder ir lá no fim do mundo entrevistar alguém ou falar de um povo. Isso é muito rico. Uma vez eles falaram assim para mim, foi numa live também. Eu estou assistindo tanta live que eu estou tendo dificuldade em guardar quem falou uma coisa ou outra. Falaram assim que o nosso país só vai para frente quando a gente conseguir valorizar os índios, ter uma visão diferente desses índios, porque foi ali onde tudo começou. É a nossa raiz, é a nossa identidade, a nossa cultura. Então, como que eu quero me identificar com pessoa, poder entender do meu processo, se eu não valorizo de onde eu vim, de onde é triste. Então, a gente precisa de pessoas, de pesquisadores que recolham essas histórias e incentivar dentro da sala de aula também, para esses alunos. Quais são as histórias que nós temos nas famílias? Quais são as camadas? Quais são o porquê dessa receita? Deu certo, não deu certo? Quem comeu, quem não comeu, quem gostava? Então, essa coisa da fogueira, né? Que tem que sentar e contar histórias. Teve um dia que caiu um poste, caiu um raio aqui no poste, e nós ficamos das 18 às 6 da manhã sem energia, sem nada. E até que acabou a bateria do celular e a gente realmente ficou com vela. Aí eu olhei assim para a cara do meu marido e falei, parece que a gente não sabe nem o que fazer, né? Você vai, não, vou assistir uma TV, vou mexer no computador, vou usar o celular. E aí a gente ficou um olhando para a cara do outro, a minha filha também estava junto, falou, olha, é o momento da gente conversar. E a gente conversou tanto, não que a gente não converse, mas é o tempo todo assim, né? A gente conversa e alguém está ali, digitando alguma coisa, respondendo alguma coisa, acabou se tornando um hábito. E quando eu conto a história do Segredinho da Avó, eu falo assim, era uma vez, no tempo em que não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia celular, não havia internet. Aí o menino, nem Instagram? Eu falei, nem Instagram. Aí eles olham e falam, oh, meu Deus, mas existe, é verdade. Eu falei, é verdade. E nesse tempo, acreditem, as crianças ainda se divertiam, elas brincavam no meio da rua. Então, é uma coisa fora do normal para eles, né? Não ter essa tecnologia e se deparar com o outro para conversar, para contar histórias. A gente tem que voltar a essa oralidade, a valorização da oralidade. Porque existem dois movimentos, na verdade, né? Existe a mediação de leitura, que a gente valoriza o livro, o objeto livro. Tem gente que fala, mas e o e-book e tal? Tudo bem, mas você lê isso aqui, você brinca com esse objeto. O e-book, eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso brincar de um lado, brincar do outro, posso mexer com as... É um outro objeto, é um outro suporte. E também a oralidade. A gente tem muitos cursos que como ensina a falar, como ensina a se portar, mas nós não temos como ensinar a ouvir efetivamente o outro. Então, a gente está num mundo em que todo mundo quer falar, 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 mas ninguém ouve efetivamente o próximo. Assim como eu estou falando, né? Muito. Imagina. Fernanda, eu só queria te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter participado com a gente desse momento incrível. Suas colocações foram maravilhosas, eu fiquei encantada. E para mim, desse encontro com você, ficou muito de fazer um momento de contação de história, um momento de significativo, um momento de afeto, um momento de se conectar com o outro. Sim. Muito obrigada e vou passar agora a palavra para a Flávia. Fernanda, adorei.
Né? O que a Helena falou foi verdade, né? Contar a história, o momento que você está ali, é um momento de você se conectar com a essência do ser humano, né? Que é ser humano, né? Que é ouvir, que é o olho no olho, né? Que é sentir. Então, não precisa ser contador de histórias, né? Profissional, para você se conectar com o outro. Se for por um livro facilitador e mediador para essas relações, maravilha, né? Se o livro possibilitar isso, e a gente sabe que o livro possibilita, mas a gente pode se conectar de outras formas também, né? Achei lindo quando você coloca, né, para a criança, havia um tempo que não tinha internet, que não tinha celular, que não tinha WhatsApp, que não tinha, né? Então, quer dizer, quando a criança escuta essa fala, ela consegue conectar com esse tempo que você viveu, que você conhece. E que é isso que a gente não pode deixar perder, né? A gente está falando aqui de diversidade, de folclore, gente, mas a gente está falando da nossa cultura, das nossas raízes, né? Das nossas histórias de vida, daquilo que a gente vivencia na nossa vida mesmo, cotidianamente. Isso precisa ser passado de geração em geração. Então, que seja pela oralidade, né, por esses momentos de conexão, que seja através de um livro, que seja através de uma contação por bonecos, né, ou usando latinhas e tampinhas, que seja, mas que seja um contato entre pessoas, né? Então, assim, eu te agradeço de coração, né, estar aqui com a gente hoje. E foi muito bom e eu aprendi muito, né? Tanto que é importante você ouvir o outro, né? Ouvir a história do outro. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Eu falo que eu sou recheado de histórias, né? A minha vida começa com histórias. Na verdade, a vida de todo mundo. E eu fui adotada com 2 dias de vida, né? Para resumir aqui. E esse ano, em fevereiro, eu conheci a minha mãe biológica. E a minha mãe, que é a minha mãe mesmo, que é adotada, ela conta uma versão, aí a mãe biológica, ela fala das coisas dela, aí a gente brinca, existem 4 irmãos. Então, é muito gostoso você ouvir, puxa, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu pertenço a isso, você se identifica. Então, a gente precisa, e as crianças principalmente, com relação aos avós também. O avô, ele não é aquela pessoa que está ali aposentada imprestável. Porque tem livros que aparecem assim, nitidamente, com a ilustração. Não. Aquele vô é recheado de histórias, recheado de brincadeiras. E sabedoria é uma coisa, assim, valiosa. Se a gente não for passando um para o outro, vai perdendo e a gente vai ficando empobrecido, né? Mas muito obrigada, gente, pela oportunidade. O professor Igor ficou quietinho aí. Professora, estou assim, encantado. E sabe o que me admirou? Que tanto a Helena como a Flávia ressaltaram pontos que, para mim, foram muito preciosos, né? E essa questão do resgate da cultura, né? Dos valores, de você trazer uma memória social que, por vezes, se não for pela via da oralidade, ela vai se apagar, né? E, às vezes, não está no livro didático, não está numa peça de museu, isso vai ficando em esquecimento. Então, essa importância social do contador de história, nossa, como isso me trouxe assim, a importância, né, de valores, de contar, às vezes, uma coisa que é de uma cultura específica, que essa criança não acessa, que estou falando lá, às vezes, de uma cultura nordestina, né, pode ser do folclore, mas de uma importância, né, de manter vivo. Às vezes é uma questão culinária, é uma questão de vestimenta. Poxa, mas são nossas raízes, nossos valores. Um povo sem cultura é um povo sem identidade, né? Sim. Nos identifica. A gente tem tantas riquezas no nosso país e que, se não for essa oralidade, isso cai em esquecimento. Então, eu fiquei também assim, que eu não tinha feito esse link com essa parte, né, da memória social, da cultura, dos valores de uma sociedade, da nossa identidade, nossas raízes, né? Vocês falaram dos indígenas. E outro ponto, Fernanda, assim, que me
veio é que meu pai nasceu em fazenda, meu pai, né, nasceu na roça, nasceu de parteira, e lá eles tinham essa dinâmica, eles contavam, meu pai nasceu no interior do estado de Goiás, e eles tinham os causos, é a fogueira, é a luz de lamparina, não tinha luz elétrica, e era o momento dos causos, né, contadores de causas. Então, assim, é uma riqueza que realmente não pode se apagar. E o último ponto, assim, que vocês também foram bem sensíveis, a Helena e a Flávia, é que nesse momento da contação de história ali, seja nesse momento intimista do lar, é hora que não tem o celular, que não cabe, né? Você está fazendo, que a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo no dia a dia, mas se doar ao outro, né? Eu gostei muito disso. A gente precisa mais, né? Eu gostei muito de se doar, né? Esse papel do professor é um pouquinho isso também, mas a gente está ali e às vezes sem esperar feedback algum, mas simplesmente se doando, né? Sem esperar que isso cause esse ou aquele impacto numa leitura, mas você está num momento de integração ali, né? De doação, um momento muito intimista. Gostei muito mesmo, Fernanda. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E para fechar, o professor Igor vai contar uma história. Estou brincando, professor. Ia ser uma saia justa, porque é uma autoridade aqui no assunto. Não, estou brincando, professor. Mas, assim, eu fico muito feliz com a sua fala, tudo, porque trabalha com o corpo, né? Educação física, o lúdico, está tudo muito integrado, não são áreas divididas, não, são coisas que fazem parte do ser humano. E antes da gente ser alfabetizado, antes da gente aprender a ler, a gente aprende a entender, a ler a vida. E a gente só lê a vida através das brincadeiras, através dos sons, através das histórias, para poder registrar isso. Então, é isso que as pessoas têm que entender. A alfabetização é apenas um registro do que a gente pode viver e pode ultrapassar e passar adiante. Maravilha. Obrigada, então, né? Fernanda de novo, professor Igor, Helena, todos vocês, todo mundo que está assistindo. A gente colocou o link aí de acesso. Estou vendo aqui que algumas pessoas estão com dificuldade de preencher, mas nós estamos recebendo já as avaliações. Então, mesmo que termine aqui, depois vocês tentem, tá bom? Então, eu coloquei ali o meu Instagram, quem tiver interesse também. E quem tiver interesse dos livros, também tem os links. Mas pode entrar em contato comigo no Fernanda Munhão Histórias e no YouTube, Fernanda Munhão. E tem muitos vídeos lá também. Dá para conhecer um pouquinho do meu trabalho e o trabalho de outros contadores de histórias. Fantástico, Fernanda. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Contamos com você outras vezes. Pode contar. Obrigada pela acolhida. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais.